Bom, gente, o nosso trabalho visa apresentar e analisar diferentes perspectivas e opiniões sobre questões relacionadas à morte, com foco na fase da vida denominada de velhice. A gente vai abordar conceitos como o prolongamento da vida, o direito à morte e fazer discussões a respeito de procedimentos como a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. Para falar desse tema que está inserido em um contexto de polêmicas e reflexões, a gente vai apresentar uma fundamentação teórica junto de uma análise do filme Amor, que conta a história de George e Anne, um casal de idosos apaixonados que enfrentam, além dos desafios da terceira idade, a evolução deteriorante do quadro patológico de Anne. Bom, para introduzir o nosso tema, precisamos entender o conceito de morte como um fato biológico interligado a aspectos sociais, culturais, históricos, legais, psicológicos, éticos e morais. Entretanto, ao longo dos séculos, esse conceito vem se transformando. Atualmente, a preocupação da bioética quanto ao prolongamento da vida e o direito à morte é pautada nas discussões entre a autonomia, a dignidade e a qualidade de vida do indivíduo, em contrapartida à sacralidade e valiosidade da mesma. Nesse contexto, surgem então alguns questionamentos, como: até quando é ético prolongar ou abreviar uma vida? A pessoa tem direito de decidir por morrer? Sob quais circunstâncias? Agora vamos abordar as questões do direito à vida e à morte no contexto brasileiro. Pode passar. Segundo a Constituição de 1988, tem como pilar principal o direito à dignidade do ser humano, cabendo ao Estado a obrigação em fornecer aos cidadãos condições mínimas de uma sobrevivência honrada. Focando no adulto idoso, temos o Estatuto do Idoso, onde o artigo 3 afirma que com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar comunitária. Apesar de existir legislações a respeito de como viver dignamente, em nenhum dos momentos se fala sobre como morrer dignamente, morrer bem. Isso acontece por questões culturais e pela concepção sagrada da vida. Agora, falando um pouco sobre a eutanásia e os seus significados em contextos socioculturais, nosso trabalho quis mostrar um pouco de como essa palavra é usada em diferentes situações. Pode passar. Nos povos celtas, eles têm uma tradição de que os filhos têm a obrigação de conceder aos seus pais uma boa morte. Já na Idade Média, a eutanásia pode ser vista nos golpes de misericórdia aplicados aos adversários. Já na Segunda Guerra Mundial, a eutanásia foi usada pelo nazismo para a realização de práticas eugênicas, de purificação racial. Isso mostra uma visão distorcida a respeito do que realmente a eutanásia significa. Já atualmente, sabe-se que a eutanásia no latim significa morte sem sofrimento. Na medicina, morte rápida e sem dor. E no âmbito jurídico, antecipação da morte. Pode passar. Em relação à eutanásia do Brasil, não temos legislações que abordam diretamente temas a respeito dessa ação. Entretanto, existem algumas que abrem espaço para discussão. O artigo 33, por exemplo, no parágrafo 1 do Código Penal Imperial, diz que a conduta não será considerada criminosa caso a morte tenha sido para evitar um mal maior, ou seja, quando o agente realiza o homicídio visando evitar a degradação psicológica e física dos pacientes em estado de longo sofrimento. Ele não seria considerado. Apesar disso, a pessoa ainda é sujeita à pena, mas ela pode ser reduzida. Pelos estudos feitos, a gente percebe que somente o médico poderia abreviar a morte do paciente, encerrando ou limitando os procedimentos e tratamentos em pacientes que estão em fase terminal ou doença incurável. Mas é importante pensar que isso, dependendo do caso, pode gerar sofrimento ao paciente. Em outros países, como na Califórnia, Oregon, Massachusetts e Connecticut, nos Estados Unidos, o paciente tem a possibilidade de escolher o tratamento que ele quer fazer, sendo que os médicos têm a obrigação de falar sobre as possíveis consequências. Já o Uruguai foi o primeiro país a legislar e permitir a eutanásia. Segundo o artigo 37,
Ele afirma que para realizar a ação é preciso cumprir 3 condições: ter antecedentes honráveis, ser realizado por motivo piedoso e mediante súplicas do sujeito passivo da conduta. Já na Holanda e na Bélgica, a eutanásia pode ser pedida a partir da adolescência, só que isso só pode ser feita com o consentimento dos pais. Em casos de doenças incuráveis e em sofrimento agonizante, atestado pelo médico. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a autonomia e distanásia. Começando com a definição de distanásia, definida como uma morte difícil ou penosa devido ao prolongamento exagerado e desproporcional do ato de morrer mediante tratamento. Vindo de um contexto de um avanço grande tecnológico na biomedicina, à medida que a taxa de sucesso em tratamentos de diversas doenças foi aumentando, a medicina se tornou cada vez mais direcionada para a cura, para prolongar essa vida biológica, principalmente na população idosa. Com isso, surgiu o que definimos de obstinação terapêutica ou futilidade médica, que é o exercício de condutas médicas inicialmente intencionadas para salvar vidas, porém que só acabam prolongando o sofrimento do paciente, no caso de que traz mais, prolonga a vida por horas ou dias, mas não traz benefícios concretos a longo prazo. E à medida que a prioridade se tornou apenas prolongar esses sinais vitais e a qualidade de vida passou para o segundo plano, tornou-se importante questionar as questões bioéticas e humanistas em relação à obstinação terapêutica. Essa questão bioética nos permite perguntar o que o paciente realmente quer, porque a tendência é realizar esses tratamentos direcionados à extensão da vida de forma quase compulsória, resultando apenas nesse prolongamento de agonia e no adiamento da morte. Então, a obstinação terapêutica acaba sendo um fator que propicia a morte lenta. E nisso, um grande fator que combate essa distanásia é a autonomia. Essa capacidade do paciente de fazer escolhas em relação à sua condição livre de coações. Dessa forma, o paciente ele tem o direito de escolher como morrer, onde é melhor, com o menor sofrimento possível, mantendo a sua qualidade de vida. Pode passar. Bom, eu peguei um estudo aqui que estudou 112 idosos e suas opiniões em relação à morte, sobre o lugar de morrer e os tratamentos médicos. A gente viu que 33% preferem o uso contínuo desses tratamentos médicos e há uma supervalorização da vida nesse aspecto, a gente pode ver algumas falas aqui, que enquanto a vida há esperança e os aparelhos existem para ser usados. Além disso, 36% dos idosos, eles disseram que preferem morrer num hospital, dentro da UTI, devido à presença dos recursos humanos e tecnológicos. Então, eles pensam assim, que morrer em casa seria um incômodo para a família não tem a disponibilidade e o treinamento para cuidar deles, nem os materiais, os medicamentos que uma UTI tem. Já 64% têm uma opinião contrária, eles preferem, eles definem a casa como o local ideal de morte, devido ao carinho, cuidado e atenção dos familiares que estariam ao lado deles, dentro de casa. Já 67% em relação a esses tratamentos médicos dizem que é necessário um indicador de qualidade de vida em vez de fazer tudo para manter a vida de qualquer jeito. E eles definiram 3 principais indicadores de qualidade de vida, sendo estes lucidez, respirar sem o uso de aparelhos e comer sem o auxílio da sonda, mostrando como a autonomia é importante para eles. Pode passar. Eu também peguei um estudo perguntando sobre a opinião de enfermeiros de UTI de Minas Gerais e teve vários pontos importantes. Eles falaram sobre os conflitos vivenciados na UTI devido a essa compulsão da obstinação terapêutica e também como a opinião dos profissionais da medicina muitas vezes entram em conflito com opiniões familiares, mas o que mais me impactou desse estudo foi os vários relatos dos enfermeiros diante ao sofrimento que eles vivenciam
que eles veem os idosos sofrerem. Então, eu peguei uma fala aqui bem impactante, que é: a gente vê velhinhos, 90 e poucos anos, arrastando um modo de viver extremamente indigno, sendo que naqueles últimos momentos ele poderia estar com a família, simplesmente retirando a dor. É isso, obrigada. Pode passar. Bom, ao falar sobre o direito à morte, entra a questão de dignidade e qualidade de vida. A Constituição brasileira apresenta no artigo 1º, inciso 3, dignidade da pessoa humana, sendo assim um direito fundamental. Poder realizar atividades comuns como andar, comer, tomar banho sozinho garante ao paciente o mínimo de autonomia e dignidade que este costumava ter. E ser privado dessas atividades pode agravar o sofrimento do paciente. Então, permitir que este escolha por não passar por tratamentos que não irão reverter o seu quadro e só irão aumentar seu sofrimento é respeitar sua autonomia e dignidade. Pode passar, Fê. Outro ponto abordado no trabalho foi a ortotanásia. Essa é uma prática que não consiste no adiantamento da morte e prolongamento ineficaz da vida. Porém, a gente pode perceber que ela não deixa o paciente desamparado, garantindo assim a assistência psicológica e social e comprometendo-se com seu bem-estar. Nesse processo, a gente vê que ela está muito atrelada ao que a OMS define como saúde, estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Pode passar. Agora, fazendo uma breve sinopse do filme, o filme acompanha George e Anne, que são um casal de idosos aposentados, que tem uma filha que mora na França. Durante uma manhã, como qualquer outra, Anne é acometida por um derrame, então ela tem que fazer uma cirurgia na carótida. O que acontece depois disso é que uma metade do seu corpo é paralisado, então George tem que assumir os cuidados da sua esposa. Com a progressão do filme, o seu estado de saúde vai piorando e George tem que cada vez mais cuidar dela. Então, isso faz com que a tensão e a pressão em cima do George aumente a tal ponto que ele chega no final do filme, após fazer certos cuidados com ela que ela rejeita, George pega o travesseiro e sufoca sua esposa até a morte. Depois disso, ele pega um buquê de flores, corta as pétalas para que elas fiquem em cima do corpo de Ed. E depois disso ele escreve uma carta e vai embora. Bom, agora a gente vai começar a discussão do filme. Pode passar. Desde o começo do filme, vemos que George e Anne são um casal há bastante tempo, que tem uma relação de muito amor e muito carinho. Isso segue sendo assim, mesmo após o derrame sofrido por Anne. Vemos o George se empenhando ao máximo para cuidar da esposa, ajudando a se exercitar, levando ao banheiro e ajudando ela a se deitar. Não vemos Anne se queixar mesmo com a dependência que acaba criando de George para as tarefas do cotidiano, então temos o casal tentando se adaptar a esse novo estilo de vida. Porém, uma cena emblemática que muda a trajetória do filme é quando George retorna da rua e encontra Anne no chão, próximo à janela aberta e distante de sua cadeira de rodas. Ela passa a perguntar o motivo dele ter retornado tão cedo e assim se estabelece um clima ruim. Ele a leva até a sala de estar e pela primeira vez Anne expressa sua infelicidade com aquela vida. Ela diz: "Nenhuma razão para continuar a viver, portanto. Eu sei que isso só irá piorar." Anne, então, claramente diz que gostaria de interromper esse sofrimento, não querendo passar pelo que virá. George mostra dificuldade em aceitar o desejo da esposa, pedindo para que ela se colocasse em seu lugar. Ele então rapidamente termina a conversa, dizendo que isso não tem a ver com ele, e sim com ela, e que não irá quebrar a cabeça para pensar por ele. Após essa conversa, porém, o casal segue na mesma rotina, mas ela acaba sendo mostrada no filme muito mais deprimida, mostrando um claro desconforto com a rotina. O momento que se destaca nessa fase do filme é quando eles compram uma cadeira de rodas elétrica. Vemos o casal, depois de muito tempo, se divertindo, rindo. No entanto, as cenas seguintes mostram que essa nova possibilidade, apesar de ser claramente uma melhora na vida das personagens, não é capaz de gerar o ânimo necessário para que ela mude a perspectiva a respeito de sua condição, não enxergando nessa possibilidade uma garantia de qualidade de vida, ou que forneça o grau de autonomia que ela deseja. Acaba ocorrendo, então, o segundo derrame de Anne. Vemos ela retornando com maiores limitações do hospital.
sua capacidade de se locomover está muito reduzida e a personagem não consegue mais se expressar bem com a sua fala. A personagem é mostrada em uma série de situações de sofrimento e constrangimento, como quando vemos a cuidadora tratar com insensibilidade das tarefas de penteá-la e vesti-la, ou quando ela chora após ter urinado na cama à noite. A situação segue piorando, e Georges também segue fazendo todo o investimento de tempo e dinheiro para cuidar dela. No entanto, em uma cena, Georges tenta alimentá-la e Anne se recusa a ingerir a comida ou qualquer líquido. Georges então tenta convencê-la, dizendo que quebraria sua promessa de não levá-la ao hospital caso não comesse, e ela mesmo assim recusa. Então, em um momento de descontrole, ele desfere um tapa na face dela. Dessa forma, nem ao se recusar a comer, algo ligado à última tentativa que ela poderia realizar, ela é capaz de exercer o pouco que ainda tem de sua autonomia. Percebemos também que há um grande desgaste na vida do casal. A relação mostrada antes de sintonia contrasta e sofre com as memórias duras do fim da vida de Anne. O fim trágico é quando Jorge se aproxima da esposa e decide sufocá-la com um travesseiro para terminar com todo o sofrimento. O caso de Anne é um exemplo de distanásia, pois há um prolongamento da vida gerando sofrimento e lesando um final de uma vida digna. A personagem é vista perdendo progressivamente sua autonomia em realizar suas tarefas diárias e de opinar a respeito do seu próprio destino, o que consequentemente auxilia em colocá-la em situações de grande sofrimento. Agora falando acerca de Jorge, o marido de Anne, ele que fica no papel de familiar acerca de uma pessoa que está no estado de que tem uma doença crônica. É possível falar três temas que relacionam eles a outros estudos que abordam esse tema de familiar que tem algum ente com uma doença crônica. O primeiro deles é o luto, segundo, a autonomia e auxílio nas atividades de vida diária, as AVDs, e terceiro são características comuns entre familiares que possuem doentes crônicos. Então, primeiramente, acerca do luto, é possível pensar que Georges se encontra no primeiro estágio de luto descrito pela Elizabeth Kubler-Ross, e pensando nessa definição de ligação dela, que a ligação funciona como um para-choque. Depois de notícias inesperadas e chocantes, deixando que o paciente se recupere com o tempo, mobilizando medidas menos radicais. E isso justamente pode ser visto nessa cena daqui, em que justamente a filha deles entra no apartamento deles para querer ver a mãe, no caso Anne. Jorge justamente não quer que ela veja ele, então ele leva ela para outro quarto. Ela pergunta da mãe e Jorge, justamente, ele não quer falar desse assunto. Outra característica é que a pessoa que está nessa fase do luto, na negação, ela ignora estímulos externos. Então, nesse caso, quando ela quer falar da mãe, ele justamente está ignorando esse estímulo e ele fala que ele não quer conversar. Ou seja, ele está evitando assunto, ele está negando lidar com esse assunto. Mais adiante, também é possível falar sobre as atividades de vida diária, que essas seriam atividades como tomar banho, ir ao banheiro, etc., coisas bem básicas. E, segundo Alves e outros, quanto maior o número de dificuldades que uma pessoa tem com as AVDs, mais severa é a sua incapacidade. Porque no caso de Anne, em muitas situações ela não consegue exercer, então é por isso que Jorge, sendo seu familiar, que é o cuidador primário do doente, entra para ajudá-la, e aqui vemos uma cena dele ajudando ela a tomar banho. Por último, acerca das características comuns das famílias que possuem doentes crônicos, aqui estão 4 fatores que são comuns. Então, o primeiro deles é a doença domina a vida familiar, exigindo uma constante dedicação dos familiares, o desenvolvimento de relações acentuadas entre o doente e a família, a capacidade da família ao exterior diminuiu, tornando-a rígida e temerosa quanto ao seu desenvolvimento. A família doente isola-se do exterior, como a última característica. É possível identificar as características A, C e D. A primeira é justamente Jorge cuidando o tempo inteiro de Anne, pensando muitas vezes nela. A terceira, C, é justamente porque como a doença acaba tomando muito da vida deles, e eles ficam muito ao redor disso, o relacionamento deles acaba estagnando nesse ponto, assim como o relacionamento deles
com outros familiares acaba não se desenvolvendo também. E por último, família doente se isola do exterior, no caso eles têm contato muito pontual com outros familiares e outros amigos. Agora a gente queria fazer uma pequena discussão da relação do homem com a morte. O ser humano, ele é o único que conhece sobre a própria finitude. Porém, tem uma dificuldade muito grande de abordar essa questão de forma direta. Essa dificuldade, ela está ligada a questões religiosas, sociais e éticas. A resistência em conversar sobre a morte também pode estar ligada ao fato de, na nossa sociedade, as pessoas não terem o costume de refletir sobre o sentido da vida e a finitude. A gente começa a falar sobre a morte quando algo ruim acontece com a própria pessoa ou com algum ente querido. Por exemplo, a morte de um acidente de carro ou uma doença grave. Então, a presença da morte começa a ficar muito intensa. Começa a aparecer diversos pensamentos e angústias em relação a esse futuro que ninguém pode escapar. Para solucionar esse conflito, alguns procuram a fé. Alguns tentam racionalizar, outros se alienam. Mas grande parte das pessoas, quando confrontadas com essa questão, elas são unânimes em querer uma morte sem dor. É dentro desse contexto que surge a necessidade de pensar a eutanásia, no direito do indivíduo à morte, em todas as suas implicações éticas e morais, e também a sua contrapartida, que é a distanásia. Dentro disso, o filme Amor acaba sendo importante para a discussão dessa questão da morte e da eutanásia, pois fala do casal formado pelo Georges e Anne, que vivia uma vida tranquila, provavelmente afastando qualquer pensamento de morte como a maioria das pessoas. Porém, esse adoecimento abrupto de Anne, todas essas questões começam a tornar-se presentes na vida do casal. Eles acabam tendo que lidar com o que Freud chamou de 3 grandes fontes de sofrimento humano: a implacabilidade do adoecimento de Anne, a fragilidade e a deterioração do corpo dela por conta do seu problema médico, o relacionamento entre o casal, que no começo do filme parecia feliz e harmonioso, e que depois, com essa situação, começa a se deteriorar, invadindo não apenas a esfera do casal, mas também a familiar e dos conhecidos. Pode passar. Bom, por fim, sendo a morte um valor que inerentemente faz parte da vida, a gente tem então um conflito ético aí. Um conflito referente ao direito humano entre a escolha por manter-se vivo, independente da situação pela qual está passando, ou uma morte antecipada, certo? Nesse trabalho, a gente buscou apresentar os diversos aspectos que o indivíduo, perdendo as funcionalidades básicas para viver, se defronta em relação à decisão da morte e quais são as categorias de morte e como isso se dá em diversos lugares e países. Para finalizar, a gente deixa em aberto a questão de e aí, o que vocês acharam da ação do Georges? Foi uma ação irracional por conta do cansaço físico e psicológico? Ou foi uma ação pensando o bem-estar da Anne? É isso, gente. Muito obrigado.